Você já se confessou e mesmo assim sentiu que algo não mudou? Que apesar de ter falado tudo ao padre, a alma continuou pesada, fria, distante daquela paz que você esperava sentir? Se isso já aconteceu com você, preste muita atenção no que vou revelar agora, porque pode mudar completamente a forma como você vive sua fé. Padre Pio, o santo dos estigmas, aquele que carregava no próprio corpo as chagas de Cristo, revelou um mistério espiritual profundo, algo que o próprio Jesus lhe mostrou em oração. E ele dizia com lágrimas nos olhos, com uma dor que marcava sua voz: Filhos meus, se vocês soubessem quantas almas se perdem porque se confessam mal. Sim, você ouviu corretamente. O santo capuchinho via isso com dor no coração. Segundo ele, 90% das pessoas cometem um erro gravíssimo ao se confessar. Um erro tão comum, tão presente na vida de tantos católicos, que impede a alma de receber a verdadeira graça do perdão. E esse erro não está em esquecer um pecado, nem em não saber o ato de contrição decorado. Está em algo muito mais profundo, algo que toca o centro do coração. Antes de continuar, quero te fazer um convite. Se você acredita que sua alma precisa dessa purificação que só Jesus pode dar, escreva nos comentários: Jesus, purifica minha alma. Esse simples ato de fé pode abrir as portas do céu sobre você agora mesmo. Faça isso e vamos juntos descobrir o que está impedindo tantas pessoas de experimentarem a verdadeira libertação espiritual. O que você vai descobrir neste vídeo pode transformar não apenas sua próxima confissão, mas toda a sua vida espiritual. Padre Pio tinha acesso a revelações que poucos santos receberam, e hoje ele quer que você saiba a verdade. Fique até o final, porque vou revelar algo que o próprio Padre Pio viu acontecer no confessionário e que vai te deixar sem palavras. Antes de revelar o erro principal, preciso contar algo que aconteceu no confessionário de Padre Pio e que mudou para sempre a forma como entendemos a confissão. Era uma tarde comum em San Giovanni Rotondo. Um homem entrou no confessionário, um católico praticante que se confessava regularmente há anos. Ele listou seus pecados com calma, fez o ato de contrição, esperou a absolvição. Mas quando o padre começou a pronunciar as palavras do perdão, algo extraordinário aconteceu. Padre Pio parou no meio da oração. Ficou em silêncio. O homem, confuso, esperava. E então o santo disse algo que o fez estremecer. Meu filho, você acabou de mentir para Deus. Você não se arrepende de verdade de nenhum desses pecados. Seu coração está vazio. O homem ficou pálido. Como Padre Pio sabia? Ele tinha vindo por obrigação, porque sua esposa insistiu, porque fazia tempo que não se confessava. Mas no fundo, não sentia nada. Era apenas uma lista, um protocolo, palavras vazias. E foi nesse momento que Padre Pio revelou o erro que destrói 90% das confissões. Ele disse: muitos vêm ao confessionário como quem paga uma conta atrasada, sem perceber que estão entrando no tribunal da misericórdia de Deus. Não é sobre esquecer pecados. Não é sobre não saber rezar direito. É sobre algo muito mais perigoso: confessar com os lábios enquanto o coração permanece congelado. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você foi se confessar apenas porque estava na época certa? Porque era Páscoa ou porque alguém comentou que seria bom ir? Não estou dizendo que seja errado ter esses lembretes externos. Mas o que acontece quando você vai apenas por ir, sem realmente sentir o peso do que está dizendo? Padre Pio via algo assustador acontecendo nesses momentos. Ele percebia que muitas pessoas realizavam o sacramento inteiro. Entravam, falavam, ouviam a absolvição, saíam, mas a alma permanecia intocada, como se tivessem passado por uma porta giratória, dando voltas sem realmente entrar em lugar nenhum. E quando isso acontece, mesmo que o sacerdote pronuncie as palavras corretas, mesmo que tudo pareça estar em ordem, a alma não é curada como deveria ser. Porque falta o elemento essencial, aquilo sem o qual nenhum sacramento pode operar plenamente: o coração aberto. Padre Pio usava uma comparação que cortava como lâmina. Ele dizia:
É como tentar encher um copo virado de cabeça para baixo. A água da graça cai. Está disponível, mas não entra, porque o recipiente não está na posição certa. Agora você pode estar pensando, mas eu digo que me arrependo. Eu falo as palavras certas. O que mais preciso fazer? E aqui está o coração da revelação. Padre Pio explicava que existem 2 tipos de arrependimento, e a maioria das pessoas vive apenas no primeiro. O primeiro tipo é o arrependimento superficial. É quando você se arrepende por medo das consequências, por temer o castigo, por saber que o pecado te afasta das bênçãos. Você olha para trás e pensa, isso me prejudicou, não devia ter feito. E esse arrependimento tem algum valor, não se engane. Mas é como uma planta com raízes rasas. Na primeira tempestade, tomba. O segundo tipo, aquele que Padre Pio via brilhar como ouro na alma das pessoas, é o arrependimento que nasce do amor. É quando você olha para o crucifixo e entende de verdade. Ele sofreu isso por mim, e eu o traí. Não é medo, é amor ferido. É perceber que você magoou aquele que te ama infinitamente. E você seja muito honesto agora, como tem se confessado. Quando você diz, me arrependo dos meus pecados, está sentindo essas palavras atravessando seu peito, ou são apenas sons automáticos que saem da sua boca? Essa pergunta pode incomodar, mas é necessária. Porque Padre Pio tinha o dom de enxergar a alma, de perceber quando alguém estava realmente arrependido ou apenas seguindo um roteiro decorado. E quando percebia que o coração ainda não estava pronto, ele tinha coragem de fazer o impensável, recusar a absolvição. Volte quando o seu coração estiver contrito, dizia com firmeza, mas também com ternura infinita. Ainda não está pronto para o perdão. Muitos ficavam chocados e até ofendidos. Como assim não estou pronto? Eu vim me confessar, cumpri minha parte. O que mais você quer de mim? Mas Padre Pio enxergava além do teatro das palavras. Ele via quando havia um muro ao redor do coração, quando a pessoa ainda não tinha aberto verdadeiramente sua alma para Deus. Porque a confissão não é cartão de crédito onde você passa e a dívida some automaticamente. A confissão é um encontro de amor entre você e Cristo. É tocar as chagas sagradas, não com curiosidade, mas com lágrimas. É permitir que Jesus veja o mais profundo do seu ser, sem defesas, sem justificativas, sem tentar negociar. O que tornava Padre Pio tão diferente no confessionário não era apenas sua experiência pastoral ou sua sabedoria teológica. Era o dom extraordinário que Deus lhe concedeu de enxergar o que ninguém mais via, o mundo invisível que existe durante cada confissão. Enquanto as pessoas falavam seus pecados, ele não ouvia apenas palavras. Via a alma, via as intenções verdadeiras, via as feridas escondidas e principalmente via o que estava bloqueando a entrada da graça. Muitas vezes, enquanto abençoava ou escutava uma confissão, Padre Pio enxergava com os olhos da alma uma névoa escura envolvendo o penitente. Não era o pecado em si, mas algo pior, a resistência interior, a meia entrega, aquela parte da pessoa que ainda não queria soltar. E o próprio Jesus, em oração profunda, revelou diretamente a Padre Pio palavras que deveriam nos fazer tremer. Muitos vêm pedir minha misericórdia, mas rejeitam minha cruz. Querem o perdão, mas não a transformação. E assim, suas almas permanecem como sepulcros caiados, limpas por fora, mortas por dentro. Pare e reflita nisso. Quantas vezes nós mesmos já fizemos exatamente isso? Ir se confessar, mas no fundo já planejando quando vamos cometer o mesmo erro de novo. Pedir perdão por aquele pecado de estimação, mas sem realmente querer abandoná-lo, apenas querendo aliviar temporariamente o peso na consciência. Jesus vê tudo isso. E embora sua misericórdia seja um oceano sem fim, ele não pode forçar ninguém a mudar. A transformação verdadeira só acontece quando há desejo genuíno, quando a pessoa realmente quer uma vida diferente. Padre Pio explicava que, quando uma confissão é verdadeira, algo extraordinário acontece no mundo invisível. O céu inteiro para. Os anjos descem do trono de Deus e o Espírito Santo derrama luz sobre a alma arrependida.
É como se todas as potências celestiais testemunhassem aquele momento sagrado de reconciliação. A alma que se abre com sinceridade recebe não apenas o perdão jurídico dos pecados, mas uma transfusão de vida nova, uma força sobrenatural para viver diferente. As correntes caem, as prisões se abrem. A escuridão foge aterrorizada diante da luz, mas quando alguém se confessa por obrigação, sem verdadeira contrição, Padre Pio via o oposto. Via os anjos de pé, imóveis, aguardando em silêncio. Não havia aquela mobilização celestial, aquele derramamento de graça. E o que era pior, ele via o demônio presente, o mesmo que havia inspirado aqueles pecados, sorrindo satisfeito nas sombras. Quando o arrependimento é falso, dizia Padre Pio com tristeza que cortava o coração. A alma sai mais vazia do que entrou e o inimigo a acompanha de volta, sussurrando: "Viu? Nem Deus te quer." Que imagem aterradora! Pensar que podemos passar pelo sacramento, ouvir as palavras da absolvição e ainda assim sair na mesma prisão espiritual, ou até pior, mais enganados do que antes. Mas quando o arrependimento é verdadeiro, quando há lágrimas mesmo que interiores, quando o coração está verdadeiramente quebrantado diante de Deus, Padre Pio via uma cena de beleza indescritível. Via uma luz descendo como um raio dourado sobre a cabeça do penitente. Via correntes se partindo com estrondo. Via os anjos anotando aquele nome no livro da vida com letras de ouro. E aqui está uma revelação que pouquíssimas pessoas conhecem. Padre Pio fez uma promessa espiritual, algo que ele recebeu em oração. Aquele que fizer uma confissão sincera, com lágrimas e amor verdadeiro, terá ao menos um anjo guardando-o dia e noite durante 7 dias após a absolvição. Você consegue compreender a magnitude disso? Após uma confissão autêntica, você recebe proteção angelical especial por uma semana inteira. É como se Deus dissesse: "Meu filho acabou de se humilhar diante de mim com sinceridade total. Agora vou cercá-lo de guardiões enquanto ele se fortalece na graça recebida." O céu cuida de forma extraordinária das almas que se despem de todo orgulho e se apresentam nuas diante da misericórdia divina. Padre Pio via essas realidades não para nos assustar, mas para nos despertar, para que entendêssemos que a confissão não é teatro, não é burocracia religiosa. É um momento de batalha espiritual, de decisão eterna, de encontro cósmico com o sagrado. Talvez neste exato momento você esteja se perguntando: mas então, o que eu faço? Como desperto em mim esse arrependimento que transforma? Essa é a pergunta certa. E felizmente Padre Pio não apenas diagnosticou o problema, ele deixou o remédio. 3 passos. Simples de entender, profundos de viver. Primeiro passo: examine sua consciência como quem procura tesouro enterrado. Não se trata apenas de lembrar seus pecados. Trata-se de pedir luz ao Espírito Santo para que ele ilumine os cantos escuros da sua alma, aqueles lugares onde nem você mesmo ousa olhar. Padre Pio tinha o costume de rezar o Salmo 50 antes de cada confissão, aquele que começa: "Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia." Esse salmo foi escrito pelo rei Davi depois que ele cometeu pecados terríveis: adultério, assassinato, abuso de poder. E suas palavras brotam de um coração verdadeiramente despedaçado. Quando você reza esse salmo devagar, palavra por palavra, está pedindo a Deus que mostre não apenas o que você já sabe que fez de errado, mas também aquilo que está escondido debaixo de justificativas e auto-enganos. Aqueles pequenos ódios que você chama de justiça, aquela inveja que você disfarça de padrão alto, aquela luxúria que você batiza de amor. Segundo passo: sinta dor por ter ferido aquele que te ama, não apenas medo do que vai perder. Essa é a diferença entre ser criança e ser filho. A criança obedece por medo da surra. O filho obedece porque não quer entristecer o pai que ama. Muitas pessoas se arrependem porque têm medo do inferno, medo de perder saúde, medo de perder bênçãos financeiras. E como eu disse, esse arrependimento imperfeito tem seu lugar. Deus aceita até isso, porque Ele sabe que somos fracos
E muitas vezes só conseguimos começar pelo medo mesmo. Mas o arrependimento que realmente rompe as cadeias, que abre os portões do céu de par em par, é aquele que nasce do amor ferido. É quando você olha para o crucifixo e finalmente entende: ele não mereceu nada disso. Ele era inocente. Ele me amou quando eu era inimigo. E eu, que recebi tanto amor, o apunhalei com meus pecados. Padre Pio costumava dizer: se você conseguir chorar por seus pecados, não porque tem medo das chamas, mas porque machucou o coração de Jesus, suas lágrimas terão mais valor diante de Deus que todas as penitências corporais do mundo. Terceiro passo: faça um propósito firme, mas realista. E aqui está outro ponto crucial onde multidões tropeçam. Fazer propósito firme não significa jurar que você nunca mais vai cair. Significa tomar a decisão sincera, naquele momento, de que você vai fazer tudo ao seu alcance para não voltar àquele pecado. É dizer a Deus com honestidade brutal: Senhor, eu sou frágil. Eu conheço minhas fraquezas. Eu posso cair de novo amanhã. Mas hoje, neste momento, diante de Ti, eu decido firmemente que não quero mais Te ofender. Vou evitar as ocasiões. Vou pedir Tua ajuda todos os dias. Vou lutar, mesmo sabendo que sou fraco. Deus não exige perfeição. Ele exige sinceridade. Mas atenção, Padre Pio dizia algo que ninguém quer ouvir, mas que é absolutamente essencial. Não esconda nada. Não embrulhe o pecado em palavras bonitas. Fale com clareza brutal. O confessor é Cristo. E o que você não diz em confissão, o demônio grita diante de Deus na hora da sua morte. Padre Pio via literalmente o que acontecia quando as pessoas omitiam pecados. Ele sentia uma dor física no peito, um aperto que o sufocava. E então dizia com firmeza: você está escondendo algo. Fale. A pessoa empalidecia, porque sabia que era verdade. E quando finalmente confessava aquilo que escondia por vergonha, Padre Pio sorria com ternura paternal e dizia: agora sim, agora Maria sorri no céu. Houve um caso que ficou famoso. Uma senhora se confessou com Padre Pio, falou todos os seus pecados, recebeu a absolvição. Mas quando saiu do confessionário, sentiu um peso ainda maior esmagando seu peito. Passou a noite inteira sem conseguir dormir. No dia seguinte, voltou desesperada. Padre Pio olhou para ela e disse antes mesmo que ela falasse: você ainda guarda rancor no coração. Não adianta se confessar se você não perdoa. A misericórdia de Deus não consegue entrar num coração trancado pelo ódio. A mulher desabou ali mesmo, de joelhos, chorando. Ela tinha confessado tudo: mentiras, roubos, faltas contra a pureza. Mas havia escondido aquele ódio profundo que nutria há 15 anos contra a cunhada, que a humilhou publicamente. E enquanto aquele rancor permanecesse, a absolvição não conseguia penetrar. Naquele momento, diante da verdade nua revelada por Padre Pio, ela finalmente soltou. Perdoou de verdade, e pela primeira vez em anos, décadas talvez, sentiu uma paz que nem sabia que era possível experimentar nesta vida. Por isso Padre Pio repetia como martelo batendo em bigorna: antes de ir se confessar, perdoe. Reze por quem te feriu, por quem te traiu, por quem te abandonou. Porque Deus só pode perdoar completamente quem também está disposto a perdoar. Se você está carregando mágoa, ressentimento, desejo de vingança contra alguém, sua confissão será como tentar encher um balde furado. Pode parecer injusto, mas é a verdade. Jesus foi claro: perdoai e sereis perdoados. Agora preste atenção nisso, porque é algo que a maioria dos padres não fala abertamente, mas que Padre Pio via com clareza cristalina. O confessionário é um campo de guerra espiritual. Não é exagero. Não é metáfora poética. É realidade espiritual crua. Cada vez que alguém entra no confessionário com intenção sincera de se arrepender, todas as forças do inferno se mobilizam para impedir, e todas as forças do céu se mobilizam para proteger. Padre Pio descrevia o que acontecia no plano invisível durante uma confissão verdadeira. Ele via anjos se inclinando sobre o penitente, derramando gotas de luz cristalina sobre a cabeça, sobre os ombros,
sobre o coração. Cada gota penetrava na alma como chuva em terra seca, fazendo brotar vida nova onde antes havia apenas morte. E ao mesmo tempo, via demônios recuando, gritando de raiva impotente, cobrindo os ouvidos porque não suportavam escutar as palavras do arrependimento sincero. Uma alma que se confessa com o coração quebrantado fica envolta numa muralha de fogo celestial que nenhuma força das trevas consegue atravessar. Mas quando a confissão era mecânica, sem vida, Padre Pio via o cenário oposto. Via o anjo da guarda de pé, braços cruzados esperando. Não havia mobilização celestial, não havia derramamento. E o inimigo permanecia ali, sorrindo, porque sabia que aquela pessoa estava apenas cumprindo tabela, sem transformação real. Padre Pio tinha uma frase que deveria estar tatuada na alma de todo católico. O demônio teme uma boa confissão mais do que 1000 exorcismos. Pense na profundidade disso. Mais do que exorcismos. Por quê? Porque no exorcismo, o demônio é expulso à força contra sua vontade. Mas na confissão verdadeira, a própria pessoa escolhe livremente expulsá-lo através do arrependimento. E essa escolha livre, feita em pleno uso da vontade, tem um poder devastador no mundo espiritual. Por isso você precisa se preparar toda vez que for se confessar. Não vá de qualquer jeito. Não entre no confessionário como quem entra numa fila de banco. Você está entrando numa zona de combate. O padre que te ouve é o médico de campanha enviado por Cristo, e a confissão é a cirurgia de emergência que pode salvar sua vida eterna. Antes de ir, reserve tempo para rezar. Peça ao Espírito Santo que ilumine sua mente. Peça perdão antecipado, não para substituir a confissão, mas para ir preparando o terreno da alma. E, especialmente, invoque Maria. Padre Pio tinha devoção profunda à Virgem Santíssima, e ele revelava algo de beleza indescritível. Nenhuma confissão sincera acontece sem Maria ao lado do penitente. Ela está presente, mesmo que você não a veja, mesmo que não a sinta. Quando você se ajoelha no confessionário com o coração contrito, Nossa Senhora também se inclina ao seu lado. Imagine essa cena. Você está ali, vulnerável, talvez tremendo de vergonha, com medo do julgamento. E Maria coloca o manto azul sobre seus ombros, afasta seu cabelo do rosto molhado de lágrimas e sussurra: "Coragem, filho. Meu filho te espera com os braços abertos." Ela pega suas palavras quebradas, suas tentativas desajeitadas de explicar o inexplicável, e as apresenta a Jesus com amor de mãe. Ela sabe o que é ver alguém sofrer por causa do pecado. Ela viu o próprio filho morrer crucificado pelos pecados da humanidade. E agora ela quer que você experimente a libertação total que esse sacrifício conquistou. Agora, onde quer que você esteja, feche os olhos, respire fundo. Sinta minha voz não como de um estranho, mas como de um irmão que quer seu bem. E reze comigo do fundo do coração: Jesus, eu me arrependo não porque tenho medo do que vou perder, mas porque te amo e sei que te ofendi. Lava-me com o teu sangue derramado na cruz. Abraça-me com o teu amor que não desiste de mim. E não permitas que eu volte a te trair. Mãe Maria, ensina-me a confessar com verdade e a viver sempre na luz do teu Filho. Amém. Não deixe que essas palavras sejam apenas som. Deixe que desçam até o porão da sua alma, até aquele lugar onde você esconde suas vergonhas mais profundas. Porque essas palavras, quando ditas com sinceridade de criança, abrem as comportas do céu. Padre Pio repetia algo que soa quase impossível de acreditar. Uma única confissão bem feita pode alterar o destino eterno de uma alma. Uma única vez. Não precisa ser todas as confissões perfeitas. Basta uma confissão onde você se abra até o último milímetro, onde você chore de verdade, onde entregue absolutamente tudo sem reservas. E você, neste exato segundo enquanto me escuta, pode tomar essa decisão. Pode decidir que sua próxima confissão será diferente de todas as anteriores. Que você vai se preparar de verdade, examinar sua consciência sem piedade, perdoar quem precisa ser perdoado, e chegar diante do confessor sabendo que está diante do próprio Cristo. Não tenha vergonha, eu sei que é difícil. Eu sei que existem pecados que parecem pesados demais,
para serem pronunciados em voz alta. Pecados que você cometeu tantas vezes que sente vergonha de confessá-los de novo. Pecados que você imagina serem imperdoáveis, graves demais, que farão o Padre te olhar com nojo. Mas Cristo não te espera com nojo. Ele não te espera com o dedo apontado. Ele te espera como o pai esperou o filho pródigo, com os olhos fixos na estrada, o coração apertado de saudade, os braços doendo de tanto querer te abraçar. Ele já sabe de absolutamente tudo que você fez. Conhece cada pensamento, cada ação, cada palavra, e mesmo assim continua te amando com intensidade que derreteria montanhas. Ele quer te limpar, te curar, te transformar completamente. Mas ele só pode curar o que você entrega. Se você esconde algo, ele não vai forçar. Mas também não vai poder curar aquela ferida que permanece escondida. Não esconda e não adie mais. Quantas vezes o Espírito já te cutucou? Quantas vezes você sentiu aquela voz suave dizendo, está na hora de voltar, mas encontrou uma desculpa? O demônio é mestre em procrastinação, porque sabe que quanto mais você adia, mais difícil fica, mais vergonha acumula, mais correntes se enrolam. Vá logo. Marque hoje mesmo um horário de confissão. Prepare-se estes dias com oração séria. E quando sair do confessionário, não olhe para trás como a mulher de Ló. Não fique ruminando os pecados que já foram lançados no mar do esquecimento de Deus. Caminhe de cabeça erguida, sabendo que o céu inteiro celebrou sua volta, que anjos estão te guardando, que Maria está radiante de alegria. Padre Pio costumava chorar diante do crucifixo, lágrimas descendo por seu rosto marcado pelos estigmas, e suplicava, Senhor, dá-me parte das dores dos que ainda não te compreendem, para que voltem a ti. Ele oferecia seu próprio sofrimento físico insuportável, como moeda de troca, pela conversão de almas endurecidas. E ele via, em êxtases místicos, anjos conduzindo almas libertas para a luz, enquanto outras almas ficavam acorrentadas na escuridão porque não quiseram abrir o coração. Via o desespero dessas almas depois da morte, quando finalmente compreendiam o que haviam perdido, mas já era tarde demais para voltar. Jesus te diz hoje, através destas palavras que não chegaram até você por acaso, Filho meu, filha minha, volta para mim não apenas com palavras bonitas, mas com coração despedaçado. Não quero seu arrependimento de mentira. Quero tuas lágrimas verdadeiras. Não quero teu medo calculado. Quero teu amor imperfeito, mas sincero. Abre-te completamente, sem guardar nada, e verás maravilhas que olhos não viram. Esta é a voz de Cristo, ecoando agora mesmo em seu peito. Você sente esse aperto, esse incômodo? Não ignore. Não endureça o coração mais uma vez. A graça está batendo a porta neste instante preciso. Basta você girar a maçaneta. Vamos recapitular o que descobrimos hoje através dos ensinamentos de Padre Pio. O erro que sabota 90% das confissões não é técnico, é espiritual. É a ausência de verdadeiro arrependimento, aquele que nasce do amor e não apenas do medo. Aprendemos que o confessionário é território de guerra espiritual, onde anjos e demônios disputam cada alma. Uma confissão autêntica traz proteção angelical por 7 dias, liberdade espiritual e transformação que altera destinos eternos. Mas uma confissão fria deixa a alma mais vazia e vulnerável que antes. Os 3 passos sagrados são: examinar profundamente a consciência, pedindo luz ao Espírito Santo, sentir dor verdadeira por ter ferido a Deus e fazer propósito firme de mudança. E, crucialmente, perdoar antes de se confessar, porque a misericórdia não entra num coração envenenado pelo rancor. Padre Pio deixou para nós esta verdade que deve nos fazer tremer de esperança. Cada confissão sincera é um beijo de Jesus numa alma arrependida. Que imagem de ternura! Quando você se confessa de coração, Jesus te abraça e beija sua testa com amor infinito. Mas o santo também advertia com seriedade: quem se confessa por mero costume, fecha pouco a pouco as portas do céu, até que um dia elas não abrem mais. Por isso não espere nem mais um dia. O tempo é agora.
Não amanhã, não depois da Páscoa, não quando você estiver mais preparado. Agora, Cristo te espera com as mãos furadas pelos cravos ainda abertas para ti. Maria te espera com o manto pronto para te cobrir. Escreva agora mesmo nos comentários: Jesus, purifica minha alma, não tenha vergonha. Esta é sua oração pública diante de todos os anjos do céu. É sua entrega, seu grito de socorro, seu primeiro passo rumo à liberdade. E se você conhece alguém que está afastado da igreja, alguém que há anos não se confessa, alguém que carrega culpas pesadas, compartilhe este vídeo. Você pode ser o instrumento que Maria está usando hoje para resgatar aquela alma das garras da escuridão. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esta mensagem. O algoritmo responde ao seu gesto simples. E assim estas verdades que Padre Pio derramou com lágrimas chegam a milhares de corações sedentos. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Cada vídeo que publicamos é uma oportunidade de crescimento espiritual, de cura interior, de encontro mais profundo com Deus. E para você que sente que este trabalho está tocando sua alma e quer fazer parte dessa missão de espalhar os ensinamentos de Padre Pio, considere se tornar membro do canal. Precisamos do seu apoio para continuar produzindo conteúdos que transformam vidas. Juntos, formamos uma comunidade de fé onde nos fortalecemos mutuamente nesta caminhada rumo à santidade. Lembre-se sempre do que Padre Pio dizia nos momentos mais difíceis. Reze, tenha fé e não se preocupe. A proteção divina está mais perto do que você imagina. O perdão está disponível agora mesmo, não daqui a pouco. Que a transformação que você tanto busca está a uma confissão sincera de distância. Que o Sagrado Coração de Jesus te encha de coragem para dar esse passo. Que Nossa Senhora te cubra com seu manto maternal. Que os anjos te guardem no caminho até o confessionário. E que Padre Pio interceda por você diante do trono de Deus. Vá, confesse-se de coração partido e experimente a liberdade que só Deus pode dar. Até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe abundantemente, agora e sempre.